Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, um bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Aqui é o professor Daniel Lima, professor de língua portuguesa, dando início a mais um laboratório de redação. Para começar, eu gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui contigo, estar tendo a sua presença aqui na nossa aula, no nosso laboratório, um momento de construir textos, de corrigir textos, de avaliar erros, de avaliar acertos. E lembrando que o nosso objetivo é sempre melhorar a qualidade das nossas redações, capacitar a escrever cada dia melhor e aqui nós não temos também como objetivo escrever longos textos, escrever livros, escrever obras literárias. Nosso objetivo são provas de concurso, redações de concurso, redações de vestibular, prova do Enem, né, redação. Então você que tem como objetivo passar em uma dessas provas, escrever o seu texto ali com 30, 50, 90, 120, 150 linhas, não perca, porque nós temos vários programas, já fizemos outros programas passados, caso você tenha interesse, e logo, em breve, nós teremos aí um leque de textos separados por tema, ou seja, você vai poder assistir, você vai poder se preparar para o tema que você quiser. Basta ir lá na lista de temas, clicar no tema que você quiser, e aí você tem a parte da elaboração e a parte da correção que eu vou explicar já. Beleza? Joga na tela, por favor, vamos começar isso aqui. Então tá lá, professor Daniel Lima, você que tá aí que ainda não me segue nas suas redes sociais, adicione lá no seu Insta, olha lá, @professor Daniel Lima. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar por lá. Se tiver... Daniel, eu posso mandar redação? Redação não tem como eu corrigir, mas se você tiver precisando de algum material, alguma coisa, fez algum concurso, precisa de recurso da sua redação no seu concurso, quer aumentar e elevar a sua nota, manda uma mensagem lá no direct que eu respondo diariamente. Eu respondo a todos, pessoalmente, gente, a todos que mandam mensagem lá no meu direct, tá bom? É @professor Daniel Lima. Sou o criador do site Doutor Português, doutorportuguês.com. Bom, vamos a mais, vamos para frente, olha lá. Como é que funciona? Você que está aí nos acompanhando pela primeira vez, eu vou te explicar como que funciona. Os nossos eventos, os nossos laboratórios de redação são divididos em dois. No primeiro evento, nós temos a elaboração da redação. Então, elaboração. E no segundo evento, nós temos a correção. Então, quando você estiver procurando aí por uma temática, né? Você quer se preparar para essa prova e quer treinar uma redação por um tema. Você vai escolher esse tema e todo tema, nós temos lá, sei lá, direitos humanos, vai ter um tema, vai ter da redação, né, uma temática, e aí cada redação passa por essas duas fases. Em um programa, nós fazemos, né, confeccionamos essa redação ao vivo, e eu chamo você para escrever comigo, falo sobre os efeitos, sobre os benefícios de você escrever a redação junto comigo, porque você aprende automaticamente, você já se capacita a redigir, é automático. E a correção também é muito válida a correção, porque também aqui você consegue, é ao vivo também, tá, gente? Nós corrigimos a redação aqui ao vivo, porque na correção você já se capacita a avaliar o seu próprio texto. Você se torna o seu próprio examinador, tá bom? Então, você que está aí acompanhando comigo, a importância dos dois eventos, tanto da elaboração quanto da correção, porque no seu treino, o que você faz? Você escreve a redação e depois é preciso você fazer uma leitura, fazer uma revisão. E assistindo às nossas aulas de correção, você se torna o seu próprio examinador. Olha que bacana, tá bom? Então, não perca, acompanhe todos os programas e no leque de temas aí você pode escolher qual tema que você quiser praticar e acompanhar o nosso programa aqui pelo canal. Tá joia? Daniel, mas o que nós vamos fazer hoje? Hoje o programa é de elaboração ou de correção? Hoje nós teremos a correção da redação elaborada no programa anterior, tudo bem? Só lembrando que se você participa ao vivo da elaboração, você tem a chance de ter a sua redação corrigida por mim, que pode ser corrigida aqui ao vivo ou corrigida em particular e depois eu encaminho para você
pelo seu e-mail, tá joia? Olha que legal, quem acompanha ao vivo sempre tem benefício. Gente, e aí, no último programa nós fizemos uma prova que foi aplicada no concurso da Polícia Civil de Pernambuco. Dá uma olhada aqui, por favor, na tela. Olha lá, prova aplicada no concurso de agente de polícia para a Polícia Civil de Pernambuco. Foi uma prova aplicada pela banca CESP, Sebrasp, tá? Então, você que vai fazer concurso dessa banca aí, fique atento às dicas que eu vou passar para vocês hoje, porque é um concurso aplicado pela banca CESP, Sebrasp, tá? Olha lá. E aí nós tivemos o nosso texto motivador. Texto motivador, se você não sabe, geralmente ele antecede o tema da redação. É muito comum a banca colocar isso daqui para vocês, principalmente quando eu falo de textos ou redações cobradas por esta banca, tá? Então, você que não tem costume ainda de fazer concurso pela banca CESP Sebrasp, é normal, é comum, é regra encontrar um texto motivador e, às vezes, mais de um texto. Às vezes, você vai encontrar 2, 3 textos e a banca vai falar, a partir dos textos motivadores, elabore a sua redação. Daniel, para que serve o texto motivador? O texto motivador, eu costumo dizer ao meu aluno que ele serve para dar um norte. Para dar um norte ao aluno. É isso mesmo. Ele vai nortear a sua redação, te direcionar para que rumo vai o meu texto, tá? Vamos dar uma olhada aqui no texto motivador que nós tivemos lá na prova. Diz assim: à medida que o crescimento urbano avança, impulsionado ou não por novos investimentos e iniciativas imobiliárias, mais desafios a administração pública e as empresas enfrentam. Atualmente, não são as migrações as responsáveis pelo caos urbano das metrópoles brasileiras, e sim a falta de políticas públicas que freiem o inchaço habitacional. Exemplo clássico é a escassez de políticas habitacionais e de atividades econômicas que criem postos de trabalho próximos às moradias, visando descentralizar essas atividades para os anéis externos das cidades, as quais, ao evoluírem e ocuparem os respectivos territórios, tendem a manter concentradas as atividades sociais e econômicas, o que alonga os deslocamentos diários dos trabalhadores em razão do congestionamento do tráfego. Olha que legal, vem para mim aqui, olha só. Nós temos um texto motivador e agora talvez você que está me assistindo deve estar se perguntando, tá, Daniel, essa prova foi cobrada num concurso de agente de polícia, Polícia Civil, né, do estado de Pernambuco. O que tem a ver com a função? Gente, uma das características desta banca é justamente cobrar temas sobre atualidades nas redações. Então, aparece lá no edital que a redação versará sobre um tema da atualidade. E aí, aqui nós estamos falando, urbanização é um tema da atualidade, é um tema, de certa forma, até polêmico, mas é muito discutido. Então, se você acompanha aí as notícias, as informações, os veículos de comunicação, você sempre tem alguma, pelo menos uma noção, né, para falar sobre urbanização ou problemas de urbanização. Se você mora em uma grande cidade, por exemplo, você conhece na pele os problemas de urbanização, né? Aqui está falando sobre distância entre trabalho e local de moradia, provavelmente muitos, né? Você que está me assistindo aí, às vezes você mora ou o seu familiar mora distante do trabalho. E aí você já tem elementos que poderão participar do seu texto, poderão ocupar a sua redação, tá joia? Então, assim, às vezes nós temos uma relação direta. Você vai fazer um concurso para a área da saúde, para enfermeiro, por exemplo, e aí vai ter um texto falando sobre a questão de enfermagem, sobre a questão de saúde. É comum isso acontecer. Mas às vezes não. É uma característica dessa banca trazer temas que surpreendam, temas que não estejam diretamente relacionados com a atividade. Então, se você for fazer concurso para esta banca, fique atento, não treine só com temas relacionados à área. Tá? Nós tivemos, por exemplo, um concurso aplicado aqui pela mesma banca para professor, e era professor para atividades, para cargo de formados em pedagogia, professor de séries iniciais, e cobrou um tema falando sobre a morte de Fidel Castro.
algum tempo depois de Fidel Castro ter morrido, e assim, não havia nenhuma relação direta com o cargo. Surpreendeu muitos e muitos não souberam nem falar, nem fazer a redação. Então fiquem atentos, é uma característica da banca. Se no seu edital falar que a redação versará sobre o tema da atualidade, pode cair qualquer assunto. Tá joia? Esteja preparado. Vamos para frente, vamos ver o que a banca cobrou. Vamos lá, olha só. Então, considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. E aí nós temos o tema da banca. Qual foi o tema? Urbanização da sociedade contemporânea. 2 pontos, né? Problemas, alternativas e desafios. Tá lá o nosso tema. E aí agora eu chamo a atenção de você para uma informação importante, tá? Você que não está acostumado com essa banca também, fique atento. Por quê? Porque se você estiver... É muito comum, né? Pessoas que estão acostumadas, pessoas de outros estados, o CESP, SEBRASP, a sede é aqui localizada no Distrito Federal. E as pessoas do Distrito Federal estão bem acostumadas. E é uma banca muito tradicional, aplica provas no Brasil inteiro. Mas alguns concurseiros, algumas pessoas que vão fazer prova em outros locais, não têm o hábito, nunca fizeram provas CESP-SEBRASP. E aí qual é o perigo aqui? O primeiro perigo é você pegar o tema e já sair escrevendo sobre o tema. Então, a urbanização da sociedade contemporânea, problemas, alternativas e desafios. Ah, Daniel, está falando sobre urbanização, eu vou escrever sobre urbanização. O risco que você corre de ser reprovado é muito grande. Por quê? Porque uma das características desta banca, tá? da banca CESP-SEBRASP, é pedir para que você, ao longo da sua redação, aborde necessariamente alguns aspectos. Aborde obrigatoriamente alguns aspectos. E detalhe, a nota é dada pela abordagem dos aspectos e não pelo desenvolvimento do tema. Muita gente, eu falo isso para os meus alunos, eu falo isso para você com toda tranquilidade, hoje já são mais de 15 anos atuando em preparatório para concurso, muita gente que escreve bem, gente boa, acaba reprovando na redação, tira uma nota aquém da que merece, porque não dá atenção às orientações da banca. Então dá uma olhada aqui, olha na tela aqui comigo, olha só. Ele diz assim, ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. E a banca aqui, ela está sendo clara com você, candidato, ela está sendo sincera com você. Olha só, ela está dizendo, essa prova aqui valia 20 pontos, tá? Nós vamos utilizar essa pontuação aqui para a correção das redações hoje. Então ele diz assim, primeiro aspecto a ser abordado, problemas da administração pública que dificultam a ocupação urbana ordenada. E ela te diz, olha, para este tópico, para o desenvolvimento deste tópico, eu darei 6,5 pontos dos 20. Número 2, alternativas para enfrentar os problemas de mobilidade nas grandes metrópoles. E para este tema eu te darei também 6,5 pontos para esse aspecto. E número 3, desafios para a defesa social resultantes do crescimento desordenado das cidades, e aí para este último a banca te dará 6 pontos. Foi isso que a banca falou e ela foi muito clara com o candidato que fez essa prova. Você que é bom em matemática, já viu que 6 vezes 3 dá 18, mais 1 dá 19. Daniel, 19 pontos. Então, por que 19 pontos? Porque 19 pontos é o que você vai ganhar pela elaboração do texto e 1 ponto a banca vai te dar por legibilidade, respeito às margens e paragrafação, tá? É muito comum, em regra, de 1 a 0,5 a 0,5% a banca atribuir por isso. Se o seu texto é legível, se está escrito em parágrafos, se está ordenado, se está dentro das margens, tá? E você ganha esse 0,5%, esse 1%. É normal, é comum para a banca. Então, cuidado. Os nossos objetivos é falar sobre 1, 2 e 3 dentro de um texto que trabalha isso daqui. Nesta redação em especial, gente, vamos comigo, nesta redação especial, a banca falou assim, urbanização da sociedade contemporânea, problemas. E aí ela veio aqui no número 1 e falou, olha, problemas, mas são problemas da administração pública que dificultam a ocupação urbana. Aí aqui, alternativas,
Aí aqui ela veio o número 2, ó, alternativas para enfrentar os problemas de mobilidade nas grandes metrópoles. E aqui ele falou desafios, número 3. E ela veio para cá, ó, desafios para a defesa social resultantes do crescimento desordenado das cidades. Aí, então, ela já meio que estruturou a sua redação. Ela pegou do tema, pegou 3 tópicos lá no próprio tema e colocou aqui nos aspectos a serem abordados. Tudo bem? Em razão disso, no último evento, no último programa que eu elaborei uma redação sobre esse tema, e aí eu vou mostrar para vocês agora a redação que eu elaborei, ok? Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Olha, então aqui foi a redação que eu elaborei ao vivo com quem participou, né, desse evento no último programa. Você deve estar se falando aí, Daniel, mas não dá para corrigir, né? Não dá para ler. Beleza, aqui é só para mostrar a estrutura para vocês, tá? A minha opção foi dividir essa redação em alguns blocos maiores. Por quê? Como os 3 aspectos estão dentro da temática, qual foi a minha estratégia aqui? Isso daqui você tem que fazer na hora da prova, não tem jeito de você criar a estratégia antes. Você pode trabalhar, bem para mim, quando a gente participa de um curso, assim, eu ensino algumas estratégias. Aqui no laboratório de redação, eu ensino algumas estratégias. Mas qual adotar? Só na hora da prova que você vai saber. Então, como eu vi que a banca trabalhou, ela falou problemas, alternativas e desafios dentro do tema, o que eu falei? O que eu pensei? Eu vou falar mais sobre cada um deles. Eu vou me dedicar mais. Mas eu não queria fazer uma redação só com 3 parágrafos. Tá? Por quê? Porque essa banca também já penalizou, em um passado recente, alguns candidatos que desobedeceram a forma, que não seguiram a estrutura clássica do texto dissertativo, de ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E como é um concurso, eu não quero arriscar, e gente, eu não arrisco, aqui no laboratório a gente brinca, a gente faz, né, várias experiências, é um laboratório, mas na hora da prova, em que a minha vida depende daquilo, eu não arrisco, eu vou no arroz com feijão, eu vou no que funciona, que eu sei que funciona. E aí eu costumo utilizar a estrutura clássica do texto dissertativo, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, tá joia? O que eu pensei? Eu vou fazer uma redação que eu chamo de redação sanduíche. É uma redação que tem pão, pão e recheio, né? Então é uma fatiazinha de pão, outra fatiazinha de pão e no meio recheio. Eu vou caprichar no recheio. Eu vou escrever mais sobre cada um desses tópicos, mas eu não vou desobedecer a forma. Eu vou colocar uma introdução pequena e vou colocar uma conclusão pequena, tá? E aí você volta para a tela, olha só. Como que ficou a minha redação? Aqui eu vou até mostrar para vocês, ó. Aqui, ó, é o pão, né? Aqui é o pão, olha só. Então, pão, pão, né? Esse primeiro parágrafo é a nossa introdução. Aqui no último parágrafo eu fiz uma conclusão e eu decidi me dedicar mais ao recheio, né, do sanduíche. Olha o tamanho aqui, ó. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo e terceiro parágrafo de desenvolvimento. Desenvolvimento, ok? Não tinha como saber qual estrutura, qual estratégia adotar antes de receber a prova, não tinha. Mas quando eu recebi, eu fiz uma análise lá, falei, opa, eu vou fazer assim. E aí, se você observar, inclusive, aqui você vai ver que este parágrafo, o último desenvolvimento, é menor do que os demais. Mas tudo dentro de uma estratégia, olha lá, ó. A nota também para o último, para desafios, era menor. Então, o que eu pensei? Ó, eu vou escrever mais sobre 1 e 2, vou escrever mais sobre esse daqui, sobre os 2, e vou escrever um pouquinho menos sobre o terceiro. E foi isso que eu fiz, ó lá. Escrevi mais sobre os 2 primeiros parágrafos do desenvolvimento e um pouquinho menos sobre o terceiro, já que era o que menos dava nota. Lembrando que isso daí é uma estratégia é algo pessoal, mas olha para mim. Se você adotar a estratégia errada, acabou a sua prova. Não é só a sua redação. Você está fora do concurso. Então, quando a gente fala de redação, geralmente ela é eliminatória e classificatória. Na hora da prova, você tem que ter know-how suficiente para adotar a estratégia certa, a estratégia adequada. Até para você não só tirar o mínimo na redação. Você tem que tirar uma boa nota para você ultrapassar seu concorrente. Tá joia? Então,
aqui, volta para a tela, que nós temos a estrutura da redação que foi elaborada na aula passada. Eu vou ler com vocês, eu dividi aqui em parágrafos para a gente acompanhar, para você ver como que ficou. Agora, lembrando, antes de ler, ó, que eu preciso primeiro falar sobre problemas da administração pública que dificultam a ocupação ordenada. Depois, alternativas para enfrentar os problemas de mobilidade e desafios para a defesa social, tá? Então, eu vou falar justamente sobre esses, cada um em um parágrafo. Primeiro, vamos falar sobre problemas da administração pública que dificultam a ocupação urbana ordenada. Mas olha lá, a introdução, como é que ficou a introdução? As questões que envolvem a urbanização nos grandes centros urbanos devem ser discutidas e planejadas pela administração pública. Isso daqui, gente, é uma introdução, tá? Vou colocar aqui, ó, é uma introdução. E o que eu fiz? O texto dissertativo, ele pode ser expositivo e argumentativo. Eu optei por fazer aqui um texto argumentativo, tá? Então, nós estamos diante de um texto, eu fiz um texto argumentativo, e vocês podem observar que esse período aqui é uma frase afirmativa. As questões que envolvem a urbanização dos grandes centros urbanos devem ser discutidas e planejadas pela administração. Essa afirmativa é o que nós chamamos de tese. Então, eu fiz uma tese e essa tese foi a minha introdução, beleza? Então, uma introduçãozinha pequena, ao escrever aqui você gasta 2 linhas para colocar isso daí na sua redação, ou seja, não vai comprometer as linhas do seu texto. Tudo bem? Vamos para frente. Agora, segundo parágrafo. Olha lá. Boa parte da população brasileira enfrenta diariamente longos congestionamentos para ir e voltar do trabalho, além dos prejuízos psicológicos e físicos a que as pessoas estão sujeitas. O trânsito caótico provoca elevados custos financeiros. Esse problema é resultado da inércia da administração pública que não promove políticas públicas capazes de controlar o inchaço populacional, nem se preocupa em elaborar um plano habitacional eficiente que aproxime os locais de trabalho das residências mais afastadas do centro. Então, aqui, se você observar também, esse parágrafo ele possui uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? O próprio parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu procurei escrever períodos pequenos e eu recomendo isso daqui para muitos alunos. É legal que você escreva períodos pequenos. O último ficou um pouquinho maior, mas é a explicação e a conclusão do parágrafo. Então, não comprometeu também o texto, ok? E eu falei aqui, se você acompanhar aqui comigo, ele fala sobre problemas da administração pública, né? Então, assim, é interessante que você cite mais de um. E aí eu falei que resultado, porque ela não promove políticas públicas, né? Nem aqui é uma conjunção coordenada, né? Aditiva, e nem se preocupa em elaborar um plano habitacional eficiente. Então, coloquei mais de uma, tá bom? Vamos comigo. E aí, o segundo, outro parágrafo, era para falar sobre alternativas, né? Então, algumas alternativas poderiam ser desenvolvidas para amenizar os problemas de mobilidade nas grandes cidades. Olha, isso aqui é a introdução do parágrafo. Então, até parágrafo tem introdução. Uma delas seria investir na melhoria do transporte público. Ó, investir na melhoria do transporte público seria uma das alternativas, né? Como ônibus, aí eu venho com exemplos, trens, metrôs e veículos leves sob trilho. Por exemplo, se houvesse uma frota de ônibus novos, seguros e com horários bem definidos, haveria maior adesão das pessoas a esse meio de transporte. E aí, ó, outra medida seria a implantação de ciclovias. Então eu venho aqui, ó, e trago uma outra medida, já que a banca me pediu para trazer o quê? Alternativas. Apesar de que na primeira eu falei sobre alternativas e dei exemplo de ônibus, trens, metrôs, veículos leves sob trilhos, são alternativas, né? Mas eu decidi aqui ainda, para antes de finalizar o meu parágrafo, colocar uma outra distinta daquela lá, que cabia bem aqui. Tá joia? Próximo parágrafo. Importa salientar que o trânsito não é o único problema provocado pela falta de planejamento e de políticas públicas. Aqui, ó, introdução do parágrafo. A favelização e a violência urbana também constituem exemplos dos resultados da omissão estatal. Olha lá, os períodos curtos, hein? Portanto, o desafio da defesa social, ó, desafio
desenvolver estratégias eficientes que garantam a segurança da sociedade. E aí eu finalizo aqui meu período já falando o que é, né? Desenvolver estratégias, já que eu falei que a administração pública não desenvolve, não faz, não atua, ou atua de forma ineficiente. E para fechar a nossa redação sanduíche, né? Para fechar, diante disso aqui, eu retomo e resumo tudo o que já foi dito, tá? Diante disso, é uma boa forma de concluir para quem tem dificuldade. Daniel, como é que eu começo a conclusão? Ó, isso daqui é uma forma de recapitular tudo o que foi dito na redação. Diante disso, a administração pública deve agir de maneira eficiente, mas ética, para vencer os obstáculos e minimizar os impactos sofridos pela população. Aqui a conclusão ficou muito bonitinha, bacana. Encerrei o texto, resumi a ideia que eu queria transmitir e adotei, né, e assumi a estrutura clássica do texto dissertativo. Tá joia? Tá aí esse modelo de redação, se você quiser utilizar, depois se você quiser escrevê-lo para praticar, vale muito a pena. Eu gostei do texto, ficou muito bom, ficou redondinho, tá bom? Mas, como eu disse hoje, nós vamos corrigir algumas redações ao vivo. Tá? Então, se você quiser acompanhar comigo, acompanhe e me ajude também na correção. Eu sempre peço, solicito a ajuda de vocês. E as redações que serão corrigidas aqui são 3, que eu trouxe para corrigir no programa de hoje. São redações de pessoas que acompanham as nossas aulas e que enviaram as redações para o nosso programa. Tá? Foram sorteadas, o nome não aparece de quem é e nós vamos fazer a correção delas agora. Lembrando que nós precisamos buscar os 3 elementos: problemas, alternativas e desafios, e que a banca pediu lá, tá joia? Olha só que bacana, joga lá na tela, vamos dar uma olhada, vamos corrigir umas redações, vamos lá, vamos nessa! E a primeira redação do programa de hoje, olha que legal, gente. A primeira redação do programa de hoje é essa aqui, que nós iremos corrigir. Daniel, quem mandou? Pra gente não importa quem mandou, importa a gente fazer a correção, tá? Daqui a pouco eu divido ela em parágrafos, mas vamos dar uma olhada aqui, vamos fazer uma análise estrutural dela. Ó, nós temos aqui um parágrafo, deixa eu colocar aqui na folha que vai ficar melhor, né? Aqui, ó, um parágrafo, depois nós temos um outro parágrafo aqui nós temos mais um, aqui nós temos outro e outro, ou seja, 5 parágrafos. O primeiro ficou um pouquinho menor, a gente vai avaliar isso depois ao ler o texto, como é que ficou. E a gente vai ver se provavelmente aqui a pessoa optou por introdução. Não dá para ver ainda, tá? Mas provavelmente optou por introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Adotou a estrutura clássica. Vamos comigo, gente, me ajudem aí, vamos lá, vamos para frente, vamos analisar essa redação aqui, me ajudem. Primeiro parágrafo. O processo de urbanização das grandes cidades devem ser... Ó, aqui nós temos um problema de concordância, porque o núcleo aqui é processo, né? É o processo que deve. Então, isso aqui é muito comum, a pessoa errar concordando com o mais próximo. Mas não são as cidades que devem ser objeto de estudos, e sim um processo que devem ser objeto de estudos. Então, deve ser objeto de estudo e análise dos órgãos gestores da administração pública. Show! Fez uma introdução também, uma tese, uma frase afirmativa, 2 linhas. Bacana! Vamos para frente, vamos para frente. Cadê o segundo parágrafo? Diversos aspectos urbanísticos que estão relacionados diretamente com a mobilidade urbana são pautas de reivindicações de pessoas que sentem rotineiramente o impacto causado pelo não planejamento habitacional e mercadológico. Ok. Lembrando que aqui agora é para falar sobre os problemas, tá? Congestionamento de veículos, ó. Acidentes com pedestres e ciclistas por falta de faixas e ciclovias, respectivamente. Faixas e ciclovias, respectivamente, exclusivas para estes. Lentidão do transporte público, superlotação de espaços geográficos específicos destinados aos centros comerciais. São exemplos de problemáticas que causam transtornos físicos e psicológicos. Bacana, olha só, era para falar sobre problemas. A pessoa citou vários problemas aqui. Tá? Então, ok, certinho, fez o que deveria fazer. Vamos agora para as alternativas, que é o próximo parágrafo, espero que esteja lá.
Frente a estas situações, algumas, aí seria essas, né? Frente a essas situações, retomando a anterior, lembrando que o essas tem função anafórica. Algumas alternativas poderiam ser adotadas por parte dos entes públicos. Foi legal a pessoa falar sobre alternativas. É sempre válido você deixar claro, deixar explícito para o examinador sobre o que você está falando. Facilita a vida dele, facilita a sua também, tá? Ó, a melhoria das vias, disponibilização de faixas de pedestres, de ciclovias, de ônibus nos locais mais congestionados, planejamento habitacional e descentralização do comércio em regiões periféricas, a fim de mitigar a desigualdade social, aumentar a segurança viária e melhorar a convivência dos grandes centros urbanos. Show de bola! Muito bom. Aqui eu acho que ele queria falar né? Convivência nos grandes centros urbanos. Mas é isso mesmo, olha, deu vários exemplos, disse explicitamente que existem várias alternativas, isso aqui ajudou muito, o texto tá bom também, não tem erros aqui, nós só tivemos duas consideraçõezinhas aqui, mas gostei do parágrafo, ou seja, o próximo ele está falando sobre os desafios, né? Aí vem, todavia para a implantação, não. Aqui está errado, seria junto, né? Todavia, para a implantação das alternativas supracitadas, vírgula, o planejamento deve envolver questões orçamentárias e geográficas, ambientais e de interesse do bem comum, para que se evite constrangimento por desapropriações sem fundamento legal, gastos excessivos, interesses, e aí eu não entendi. Interesses particulares e aumento / queda, eu não recomendo fazer isso aqui, tá? Aumento / queda brusca dos valores imobiliários, tendo em vista que o crescimento desordenado é uma realidade nessas cidades em questão. Este parágrafo não ficou tão bom, tá? Aqui já, apesar de nós termos uma textualidade boa, o objetivo aqui era para falar sobre os desafios, né? Para enfrentar. Por que a administração pública não funciona? Quais são os desafios para ela implantar isso aqui? E aí, eu acho que foi o parágrafo com o maior problema no texto. A pessoa não conseguiu captar a ideia e não falou sobre os desafios. Inclusive, nem aparece aqui a menção a esses desafios, a essas problemáticas, tá bom? Então, não ficou tão legal quanto os outros, mas o texto não está perdido. Lembrando aí que aqui só valeria 6 pontos. Último parágrafo. Desse modo, potencializando o crescimento com estratégia, as cidades tenderiam a proporcionar uma melhor qualidade de vida e uma redução do inchaço ocupacional, gerando saúde, segurança, oportunidades e mobilidades aos seus respectivos habitantes. Ok, aqui é só a conclusão. O que eu recomendo? Aqui nós temos um certo cuidado, tá? Na redação que eu fiz, eu falei que eu adotei o modelo sanduíche. O modelo sanduíche de redação, aquele modelo que você dá um destaque para o desenvolvimento e não tenta equilibrar os parágrafos, né? Você não vai ter um equilíbrio entre os parágrafos de desenvolvimento com os parágrafos de introdução e conclusão. É para não fazer um parágrafo tão grande de conclusão. Porque aqui você perdeu 4 linhas. Uma coisa é você perder 2 linhas, né? No máximo 3 linhas para uma redação sanduíche. Lembrando que 3 linhas equivale aí a 10% da sua redação. E aí você vai, né, 10% da redação só para concluir. Aqui 4 linhas já está grande demais. Poderia reduzir isso daqui e melhorar o 4º parágrafo, que não focou tanto no aspecto que a banca pediu. Mas, dos 6 pontos aqui, como ele falou sobre, aqui ele falou meio que alternativas, né, para enfrentar as alternativas, ele falou sobre desapropriação, talvez um problema que seria gerado seria a queda dos valores imobiliários ou o aumento. A gente pode dar aí uma média de 1/5 da nota para esse parágrafo, até 2 pontos aqui, tá? Para esse parágrafo aqui, 2 pontos tranquilamente. Nos demais, eu não tenho nem o que falar. Nos demais, ele tiraria tranquilamente aqui 6,5. Aqui também ele tiraria 6,5.
Nesse último, 2 pontos, então 6,5, 6,5 daria 12, 13 pontos. É isso mesmo? É 14, 15, mais 1 ponto pela legibilidade, respeito às margens e paragrafação, apesar que aqui não tem margens, mas a gente pode dar 1 ponto para ele. A nota média desta redação seria de 16 pontos. Lembrando que aí pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá? Aqui é uma nota média, mas gostei do texto e 16 pontos, 16 é uma nota bacana para uma redação. Tirou aí 80% da nota, tá? Eu costumo dizer ao meu aluno que o nosso objetivo é tirar entre 80% e 100%. Claro, né? O nosso objetivo maior é 100%, mas se você tirar entre 80% e 100%, sua redação está boa, é uma redação de qualidade, ok? Concorda com isso? Discorda? Responda aqui, comente. Você que acompanha o programa ao vivo tem sempre essa possibilidade de comentar, colocar aqui no bate-papo, mandar a sua mensagem, mandar a sua pergunta, tá joia? Então, uma nota média aí de 16 pontos de uma redação que valia 20, né? Gostei do texto, só o último parágrafo que faltou um pouquinho focar mais no aspecto exigido pela banca. Mas isso é normal, é comum. Basta, na hora da prova, pensar... É a questão de interpretação. O que a banca espera de mim aqui? Tá bom? Vamos corrigir mais uma? Vamos lá! Hoje é dia de correção, gente. Hoje é dia de correção. Nós temos 3 redações para serem corrigidas aqui. E vamos nessa. Lembrando também, tem gente que está perguntando aqui, Daniel, mas e os erros aqui? Os erros... Foram poucos erros, tá? E os erros poderiam comprometer a norma? Comprometeria muito pouco. Observe aqui que foram poucos erros mesmo. Um erro de concordância e acentuação aqui no primeiro parágrafo, depois um erro de vírgula aqui, muito pouco mesmo. Outro erro ali de coesão, outro erro aqui de regência, aqui um erro ortográfico e um erro de pontuação, mas assim, muito pouco, né? Então, não mudaria muito não. A nota média dele permanece em 16. Tá joia? Bom, vamos para frente. Próxima redação, olha lá, a próxima redação do nosso programa de hoje a ser corrigida, tá aí. Redação legal, a pessoa fez até na folha do CESP, tá? Optou por escrever 26 linhas. Daniel, 26 linhas é um número legal de linha? É um número legal de linha, mas eu sempre oriento meu aluno a escrever no mínimo 28, tá? Por quê, Daniel? Por experiência própria. Eu já vi candidato reprovar por décimos, porque a nota está diretamente relacionada ao número de linhas efetivamente escritas. Então, quanto mais você escrever, teoricamente, tá? Maior a sua nota. Aliás, menos pontos você perde. É isso mesmo. Quanto mais você escrever, maior a sua nota. Então, procurem escrever as 30. O objetivo é que você escreva as 30, ocupe todo o espaço. Mas, se não der, escreva no mínimo 28. Tá? 26 é um número legal, mas eu recomendo um pouquinho mais. Vamos analisar a estrutura da redação primeiro. Está aqui o primeiro parágrafo, me ajude aí. Olha só, o primeiro parágrafo com 2 linhas, ok. Aí depois temos lá o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, quarto parágrafo e quinto parágrafo. Tá? Provavelmente adotou a estrutura introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos ver o que a pessoa escreveu, como é que está o texto dela e depois nós vamos dar uma nota média. Ok? Me ajudem aí, vamos ler a redação e vamos corrigir a redação dessa pessoa. Vamos lá. Primeiro parágrafo. Comenta-se com frequência a respeito da urbanização das cidades brasileiras. Aqui, gente, não está errado, mas faltou algo, né? Tá, comenta-se a respeito da urbanização. O que é comentado? Né? E aí? O que tem a ver? Então, assim, começou uma ideia, não é uma frase afirmativa como foi na outra, como foi na minha redação. Porque uma frase afirmativa, você faz uma afirmação e ponto, ela é autossuficiente, você pode ir embora, inclusive. Aqui ficou aberto, ó, comenta-se a respeito da urbanização das cidades brasileiras. Você fica, tá, mas e aí? Né? Cria aquela expectativa de eu esperava um pouco mais e não veio. Né? Comenta-se sobre a respeito da urbanização. Daniel, mas é uma forma de introduzir. Sim, é uma forma de introduzir. Só faltou fechar a ideia. Lembrando que mesmo o parágrafo tem que ser uma unidade completa de sentido. Então, precisa fechar a ideia. Tá? Recomendo. Pouca coisa. Faltou pouca coisa para ficar redondinho. Mas vamos lá, vamos para frente, vamos ver o que vem a seguir.
Segundo parágrafo. Deve-se considerar os problemas, e aí para falar sobre problemas mesmo, né? Enfrentados pela população dos centros urbanos com o deslocamento entre a casa e o local de trabalho. Alguns dos males causados pela falta de mobilidade, podemos citar problemas respiratórios. Gente, olha só, o pingo no i. Eu tenho também essa dificuldade e quando eu falo isso para você aqui, eu vou para aí, depois a gente volta. Quando eu vou fazer concurso, eu tenho, às vezes você está escrevendo, você não pinga, tem que eu pingo, tem que eu não pingo. Então, quando eu termino de escrever a minha redação, eu passo a limpo, eu volto pingando os is, os j's, porque j tem pingo, tá? E cortando os t's. Porque às vezes você esquece de cortar um T, às vezes vai perder um décimo. Ah, Daniel, 0,0 alguma coisa não é nada não. É sim, para concurso, para prova, às vezes te coloca dentro ou fora dessa prova. Às vezes muda a sua colocação, você ia na primeira turma, fica para a segunda, que vai ser chamada só daqui a 1 ano, 6 meses. Então, muda muito. Então eu faço isso, recomendo você depois voltar pingando os is, os j's, cortando os textos, dando o que falta ali, né? Tá bom? Vamos voltar para a redação, vamos lá. Então vamos pegar lá no período, ó. Alguns dos males causados pela falta de mobilidade, podemos citar problemas respiratórios, ansiedade, depressão, entre outros. Viram que parou de novo na metade? É uma característica dessa pessoa? Ó, vou ler daqui até aqui, ó. Vou ler daqui até aqui, porque é um período. Então, um período tem que ter uma ideia aí completa, correto? Vamos comigo, ó. Alguns dos males causados pela falta de mobilidade, podemos citar problemas respiratórios, ansiedade, depressão, entre outros. E faltou concluir a ideia. A mesma coisa que aconteceu aqui. Você lê esse período, fala assim, e pum, e tome um ponto final, é uma porta na cara. Então vai. Estes problemas, e gente, cuidado, se você quiser retomar, não é estes, é esses. Esses problemas, tá? Não, né? São causados pela negligência da administração pública, que não promove políticas públicas eficazes para melhorar o transporte. Então, beleza, está falando sobre problemas, né, da administração pública, é isso mesmo. Aqui citou alguns, esse segundo período aí ficou meio... Mas é uma característica da pessoa, você começa a observar isso agora e vamos ver o que vem pela frente. Mas falou sobre os problemas. Vale mencionar algumas alternativas para o enfrentamento da mobilidade dos grandes centros urbanos. Ok. Um planejamento de longo prazo, melhoria dos transportes públicos, como ônibus, metrôs, trens, veículos leves sobre trilhos, e aí de novo ficou faltando... Concorda comigo, não? Se você ler de novo, você vai ver que está faltando concluir, tá? Aí vem, outras alternativas seriam investir em mais ciclovias, incentivar a carona solidária e aumentar a frota de aluguel de bicicletas. Ok, temos aqui o nosso texto. E aí a pessoa pergunta, ela falou sobre as alternativas? Falou. Nós temos alguns problemas textuais, mas ela obedeceu o que a banca pediu, ok? Isso daqui influencia na nota. Vamos para frente. Quarto parágrafo. Cabe ainda expor que o trânsito não é o único problema da urbanização das grandes cidades. A violência urbana, a poluição, as enchentes e a favelização são exemplos da falta de políticas públicas eficientes. Tá, mas era para falar aqui sobre desafios, né? E acabou que não falou. Ela copiou um pouco do texto que eu fiz lá, da ideia da minha redação, e não conseguiu desenvolver, não conseguiu falar um pouquinho sobre desafios, tá? Ficou faltando aqui. E no último, portanto, este assunto é cauteloso e merece a atenção da administração pública para vencer obstáculos e diminuir o sofrimento enfrentado pela população brasileira. Basicamente, isso daqui também foi o que eu fiz no meu texto. Recomendo que quando for escrever o texto, faça mesmo, elabore o seu e evite
copiar daquele que eu elaborei aqui. Essa é uma chance para você desenvolver o seu próprio texto. Bom, nós temos aqui várias cópias mesmo, né? Aqui desse primeiro parágrafo até a gente desconsidera, é uma introdução. Esse segundo parágrafo nós tivemos alguns problemas textuais aqui e os exemplos que foram dados basicamente foram os que eu mostrei na redação. Mas se fosse uma redação original, se fosse no dia da prova aí de 6 pontos, 6,5, o candidato ficaria com em torno de 5 pontos, levaria em torno de 5 pontos esse daqui. Esse terceiro parágrafo aqui ficou faltando também, mas trouxe exemplos, falou das alternativas, a gente também daria uma média de 5 pontos para esse segundo aqui, ela falou, isso foi levado em consideração, tá? Este último não coube, não entrou, você procura desafios aqui, você não tem nada, nenhuma menção, então a gente pode aí, uma média de 1 ponto, 1,5 pontos, 1,5 ponto, tá? 1,50, vamos fazer os cálculos aqui. 5 e 5 são 10 pontos, mais 1,5, 11,5. O texto está legível, está dentro dos parágrafos aqui, mais 1 ponto, seria 10, 12,5. A nota média para essa redação seria de 12,50, tá? Uma nota média, lembrando que nós temos aí uma margem para mais ou para menos, uma margem aí de 10%, talvez. 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Beleza? Tem gente falando aqui, transcreveu muita coisa do professor, realmente, tá? Mas corrigindo assim como se fosse uma redação original, né? A nota seria em torno disso daí, 12,5, 13 pontos. Essa é a média da redação. Tá joia? Bacana? Concorda? Discorda? Se você discordar, você pode interpor recurso. Sempre que você discordar da sua nota, inclusive se você ganhou nota demais, fala, não, minha redação não vale tudo isso não, examinador, eu gostaria que você baixasse a minha nota. Ninguém faz isso, né? Só faz recurso para majorar, para aumentar a nota. Se você discorda, você pode entrar com recurso, agora precisa ser bem fundamentado, você precisa saber elaborar um recurso, porque senão você vai deixar o examinador mais chateado. Eu falo isso para vocês com tranquilidade, né? Eu trabalhei como examinador há algum tempo e a gente recebia alguns recursos que assim, dava vontade mesmo de dar zero. Falar, então vou corrigir isso. Não podia, né, gente? A gente tem que ser imparcial. Mas alguns recursos, assim, não gostei, não concordo com a minha nota, né? Recurso do tipo, não concordo com a minha nota. Dá vontade de falar, você não concorda, o problema é seu. Brincadeira. Mas, for fazer um recurso, saiba elaborar um recurso. Fundamente bem o seu recurso. Vamos lá, vamos para a última redação do programa de hoje. Temos mais uma redação para corrigir da mesma prova, Polícia Civil, por o cargo de agente, não é isso? Vamos para a próxima prova. Vamos comigo, vamos lá. Nós temos aqui a próxima redação e vamos fazer a análise estrutural dela. Então tá lá, primeiro parágrafo está aqui, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo. Quando você faz isso, gente, o que eu estou fazendo aqui com vocês, essa análise estrutural, o examinador faz na hora de corrigir, tá? Ele bate o olho, ele sabe que tem 3 aspectos a serem abordados, e aí eu encontrei 4 parágrafos, por exemplo. Eu acredito, ou ele não fez a introdução ou não fez a conclusão. É mais comum ele não ter feito conclusão, tá? Mas é uma coisa que eu já avalio antes de corrigir, só de bater o olho. Opa, não, o pessoal tá me ajudando aí. Não, Daniel, peraí, tem aqui, ó. Tem um parágrafo aqui pequenininho aqui. É isso mesmo, ó. Tem 5 parágrafos aí. É porque eu sou professor de português, né? Contar não é meu forte. Mas são 5 parágrafos mesmo, então beleza, bacana. Vamos para frente, vamos corrigir. Me ajudem. O processo de urbanização, por ser... é por si, né? Por si. Vamos lá, vamos começar a correção. Por si só. O processo de urbanização por si só causa um grande impacto na sociedade. No entanto, se for feita de forma planejada, as consequências negativas serão amenizadas ou até mesmo eliminadas. Ok, bacana. Aqui eu não vou entrar na correção, tá? Mais uma dica para vocês, evitem deixar a vogal sozinha. Quando for assim, você tira tudo, deixa esse espaço, não tem problema nenhum deixar esse espaço aqui em branco, tá? Evite deixar uma vogal sozinha na linha. Vamos para o próximo
aqui fez uma introdução. Uma introdução de 4 linhas, é uma introdução grande, tá? É uma introdução grande porque não aborda os elementos do texto, os elementos que valem nota. Então, o que você está dizendo? Eu vou fazer uma introdução, eu estou disposto a fazer a introdução, eu estou disposto a não ganhar nada nessas 4 linhas. E 4 linhas equivalem a mais de 10% da sua redação, né? Então, se for fazer a introdução, só introdução, que escreva menos. Vamos lá. Sabe-se que a falta de políticas públicas traz muitos problemas urbanos, como a falta de saneamento básico, o difícil acesso dos aparelhos públicos por deficientes. O difícil acesso dos aparelhos públicos difícil acesso aos aparelhos públicos por deficientes e até mesmo a falta de infraestrutura aos o que, gente? Barrios, aqui está Barrios, aos bairros, né, distantes do centro. Ok, são problemas mesmo. Contudo, é possível que a população consiga reverter essa situação. Basta haver uma união das minorias no sentido de fiscalizar e cobrar seus políticos para que eles se comprometam com as demandas e, para tanto, devem elaborar leis que beneficiem esse setor. Gente, olha só, eu vou parar aqui, tá? Aqui, onde eu estou passando esse traço. Daqui do traço para trás, ou seja, o primeiro período aí, está ok, falou sobre o que a banca pediu. A banca falou para falar sobre problemas. Chega aqui na linha 9, o candidato fez o quê? Eu vou agora dar uma solução. A banca não quer solução. A banca pediu para falar sobre os problemas enfrentados pela administração pública aí, né? Ou provocados pela administração pública. E aí estava indo bem. Só que chegou aqui, ó, contudo é adversativo. Então, contudo, se a população se unir, cobrar, não é o objetivo aqui. A banca não quer saber a solução da, abre aspas, problemática. Ela quer que você fale sobre os problemas. Tudo bem? Então, não caberia aqui, desperdiçou metade do parágrafo, colocou bem, assim, não significa que esteja ruim, mas não cabia neste texto. A banca não pediu para falar sobre isso, tá bom? Então, colocou coisa que a banca não pediu, a gente desconsidera, tá joia? Outras ocorrências importantes nessa questão é o fator transporte público. Outras ocorrências importantes nessa questão é o fator transporte público, instrumento essencial no crescimento urbano, visto que a maioria das grandes cidades tem sua rede de trabalhadores morando distantes do centro. Ok. Uma das formas, aí até aqui, ó, aqui era para falar sobre alternativas, né? Até agora não falou sobre alternativas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Vamos ver se ele traz alternativas aqui. Uma das formas de melhorar o deslocamento dessa classe, agora, ó, seria renovar os ônibus. Ou também investir na construção de linhas de metrô, ou mesmo disponibilizando um percurso de ciclovias interligado interligando a periferia aos grandes centros comerciais. Ok. A parte que fala sobre alternativas para enfrentar o problema de mobilidade está aqui, ó. Lá aqui para cima não falou, tá? Então acaba que desperdiça esse período aí, né, do parágrafo. Vamos para frente. Mas falou, aqui ele falou sobre alternativas, tá, gente? Isso aqui a gente considera sempre. No entanto, é adversativo. Quando eu leio isso no início do parágrafo, eu já fico com medo. Para adequar as orientações acima, é preciso ter planejamento, a estratégia política e muita boa vontade. Além disso, ainda tem que ser pensado o aspecto logístico que viabilize todo o serviço. Ok.
E aí aqui eu não vi a questão dos desafios, né? Era para falar sobre desafios, né? E eu não encontrei. Talvez esse último elemento aqui, aparentemente, né, está sendo o que os candidatos mais têm dificuldade. Mas vamos lá. Levando em consideração o exposto acima, é possível concluir... Olha, uma coisa que eu falo para nunca fazer, gente, colocar a palavra concluir dentro da conclusão. Né? No mínimo clichê, porque é a conclusão mesmo, a gente sabe, é o último parágrafo. Então, conclui-se que não. Né? É possível concluir que não é difícil atender os anseios da sociedade, mas é necessário muita vontade política. Ok, aqui também não ganhou muita nota. Vamos pegar ali o que salva do texto e vamos ver o que a gente daria. Aqui, o que está salvando o texto é essa primeira parte, mas ele fala sobre, então dos 6,5 pontos ele ganha mais da metade, ele ganha em torno de 4,5 pontos, fazendo uma divisão. Vamos colocar aqui um 4,50, tá? Menos 2 pontos, 30%, foi 70%, tá? Fazendo um cálculo aqui. No próximo parágrafo do desenvolvimento sobrou essa parte, mas ele traz as alternativas também. Nós podemos repetir a nota do anterior, 4,50. Aqui não falou praticamente nada sobre os desafios, falou um pouquinho sobre estratégia política. Aqui apareceu um pouquinho sobre planejamento, né, estratégia política. E a gente pode calcular aqui dos 6 pontos, um ponto 1,5, né? 1,50 aqui. Vamos fazer o cálculo da nota, mais ou menos seria. Lembrando que essa redação valia 20 pontos, tá, gente? Aqui nós temos 4,5 com 4,5, daria 8, 9, 10, mais um ponto 11,5. Esta redação aqui teria uma nota média de 11,50. Então observe aqui comigo, ó, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Lembrando aí, vem para mim, que a redação geralmente tem caráter eliminatório e classificatório, ok? Geralmente a eliminação ocorre quando se tira menos de 50% da nota, o que não aconteceu com nenhum dos três aqui. Todos eles tiraram a nota acima de 50%, ou seja, todos eles seriam aprovados. Nós tivemos aí uma variação de nota, né, entre as três redações, e lembrando que aqui eu corrijo a redação enviada do mundo inteiro. Quem acompanha manda a redação, eu corrijo. Não faço avaliação de território, são redações, tá? Mas todos obtiveram nota para passar. Todos fizeram uma redação para passar. Agora, qual o objetivo nosso? O objetivo é chegar ao mais próximo de 100% da nota, tá bom? Das três redações corrigidas no programa de hoje, somente uma tirou ali 80%, né? Talvez um pouquinho a mais, inclusive, entre 80% e 100%, que é a nota que eu considero ideal. Você vai para uma prova de redação, para uma prova que tem redação, você quer tirar uma nota entre 80% e 100%. As demais foram aprovadas, ou seja, não reprovaram na redação, não foram eliminados da redação, mas ficaram com uma nota ali próximo de 50%, 50 e poucos por cento, e isso daí poderia fazer com que a colocação no concurso público caísse bastante. Outros candidatos passariam e poderiam até levar as vagas se fossem poucas. Tá joia? Concorda com a nota, discorda da nota. Se você discordar, você interpõe recurso, eu já falei aqui para vocês. No mais, joga na tela, por favor. Caso você ainda não me acompanhe na sua rede social, reitero aqui, @professor Daniel Lima. Esse é o nosso laboratório de redação e na próxima semana teremos mais um laboratório de redação, elaboração. Nós vamos confeccionar uma redação com um tema novo, vamos fazer uma experimentação, vai ser legal. Acompanhe, participe e nos programas de elaboração você tem a possibilidade de ter o seu nome sorteado para ter uma redação corrigida aqui no programa. Tá joia? Agradeço a participação de todos, espero ter contribuído com o crescimento, com a evolução textual de vocês. Sucesso, um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.